Olá pessoas! Desde o início dos anos 2000, quando a Cartoon Network começou a transmitir o desenho dos Jovens Titãs com uma pegada muito diferente do que era visto nos quadrinhos daquela época, Jovens Titãs se tornou uma espécie de santo graal da DC, porque sempre que alguém tenta fazer alguma coisa dela, é esperada muita qualidade e ótimos personagens e sempre aquele time que nós aprendemos a amar. Porém, com o Renascimento, nós tivemos uma revista um pouco diferente, personagens antigos e conhecidos e personagens novos e muito intrigantes. Então hoje nós vamos falar de Jovens Titãs Renascimento. Se tratando de time, esse time dos Jovens Titãs tem uma formação que lembra muito o que nós tivemos no desenho antigo, mas ele tem diferenças suficientes para termos o gostinho de ter alguma coisa nova no ar. Por exemplo, nós temos a Estelar, o Mutano e a Ravenna, do jeito que todos nós amamos. Porém, claro que traduzido de uma forma nova para uma nova audiência. Por exemplo, o Mutano agora, ele é um cara que fica se expondo bastante nas mídias sociais. A Estelar, depois de ter passado tanto tempo na Terra, depois de toda a fase de Nova 52, com os Titãs, com os novos Titãs, agora ela tem um pouco de consciência de que a Terra é um planeta lindo, mas com muitos problemas. Ela tenta ajudar isso no início da história, tenta mudar isso. E a Ravenna, depois de toda a treta que deu os 952, eles meio que cortaram um pouco isso, né? Não descartaram completamente, mas deixaram um pouco de canto os detalhes do que aconteceu nos 952 pra fazer uma Ravenna um pouco mais jovem, porque a 952 ela tinha uma cara muito de quase adulta e agora ela tem uma cara de adolescentezinha, o que é legal. E o visual dela mudou, ela não é mais aquele bicho esquisito que nós tínhamos em 952, nós temos agora uma Ravenna raiz, uma Ravenna maneira com mechinhas coloridas. E enquanto que no desenho nós tínhamos o Dick, e na fase anterior nós tínhamos o Tim, nessa fase nós temos o Damian. E apesar de muita gente não gostar do Damian, eu devo dizer que essa revista é um prato cheio para quem gosta do Damian e para quem não gosta do Damian ao mesmo tempo. Mas vamos explorar passo por parte, como eu sempre faço, arco por arco. Bom, vamos lá? A história começa com o arco Damian sabe o que é melhor. E na edição considerada 0 da história, nós temos um pequeno panorama do que cada um dos personagens está fazendo. O Mutano, depois de toda a treta dos 952, ele conseguiu uma grana e está torrando tudo de uma vez, dando uma festona. Só que ao longo da festa ele começa a refletir se o que ele está fazendo é porque ele gosta daquilo ou se ele está fazendo aquilo só para tampar um vazio que ele sente dentro dele. E aí ele é nocauteado. Depois nós temos a Estelar, que está numa das ilhas ali, mais ou menos na zona do Caribe ali, e tentando acabar com o tráfico de crianças, quando ela vai resolver uma confusão e é nocauteada. Já a Ravenna, ela está invadindo museus à noite e refletindo sobre si mesma, tentando descobrir quem ela é. É nocauteada. E por último temos o Kid Flash, o Wally West, que ele está fazendo seus corres lá na cidade e é nocauteado. E aí depois cortamos pro Damian, que tá no seu aniversário de 13 anos. E uma coisa que é muito boa de ver na revista inteira assim, é que o Damian tem sérios problemas. Por quê? Pra quem não sabe, o Damian, Pra quem não sabe, o Damian, ele é cria de Batman e Talia al Ghul, a filha de Ra's al Ghul, líder da Liga dos Assassinos. Assim sendo, quando ele nasceu, o Batman nem ficou sabendo no momento que ele nasceu. Ele passou anos sendo treinado para ser o melhor assassino da Liga. Só que depois acabou que o Batman recuperou ele. Tornou ele uma pessoa de bem, mostrou que tem como usar suas habilidades pro bem. Então, o Damian, ele já tem esse negócio meio de quem sou eu, e ainda tem um pai que não é presente. Na história toda nós vemos que o Damian sempre quer chamar a atenção do pai, sempre quer ser o melhor para ser como o pai. E o Batman nunca está lá. Eu achei deixando logo de cara assim, é sensacional ver o relacionamento do Batman com o Damian. E o Batman, ele parece não se importar realmente com o Damian, ele parece estar se comportando como se ele fosse mais um ex-Robin do que realmente o filho dele. Porque nas outras vezes ele tinha adotado o moleque, agora realmente é filho dele e ele não está se comportando como pai. E o Damian sente muito essa falta. E ele tenta esconder tudo isso numa carapaça grossa de
de dureza e tentando ser fodão. Então, juntamente com essa explicaçãozinha que eu dei pro passado do Damien, é que começa o primeiro arco. Nesse primeiro arco, o Damien, ele nocauteou todos os membros dos Jovens Titãs e juntou todos eles numa armadilha que parece dos Incríveis. Aliás, tá sendo Incríveis 2, hein? Ele convence eles a se juntarem porque, aparentemente, tem um grupo da Liga dos Assassinos prestes a caçar eles. Ele ficou sabendo disso por uma carta que chegou pra ele do próprio Ra's al Ghul no dia de seu aniversário. Então esse primeiro arco é sobre os Jovens Titãs se formando meio que forçadamente, principalmente por causa do Damien, pra ir contra os Jovens Titãs, que é um grupo de assassinos da Liga dos Assassinos que é o oposto deles. E é interessante ver que nesse primeiro arco são formadas as relações. Você entende o que cada personagem pensa de cada um e como que eles vão se comportar. Acho que o membro da equipe que tem mais experiência ali é Koriand'r. E é engraçado ver que, mesmo ela tendo mais experiência, o Damien continua achando que pode mandar nela e tal. E isso vai repercutir lá na frente na história. Então esse arco mesmo é só pra introduzir os personagens, você entender a mecânica e pra formar o grupo. Não é um arco excelente, mas é legal. Tem porradaria, tem mais intrigas, tem personagens maneiros. E tem o Ra's al Ghul é legal. Seguindo, temos a ascensão do Aqualad. Logo ao final do primeiro arco, nós temos uma visão de um garoto negro, de cabelo platinado o nome? Gay, no meio do Kansas, e ele controla a água. E tem uma discussão dele com a mãe, porque a mãe não quer que ele seja quem ele é, quer que ele esconda o fato dele gostar de garotos, quer que esconda o poder dele de manipular a água. E ele tem umas manchas que ele começou a falar que são tatuagens dele, mas são manchas que apareceram agora. Então ele fica muito confuso sobre o que ele é e tal. Ele decide fugir de casa e ele vendo as notícias de um novo grupo de adolescentes salvando o mundo com poderes, e ele acha que ali é o lugar onde ele pode se encontrar. Apesar de ser uma sacada interessante mostrar alguém de fora querendo participar do grupo, e a reação do grupo a isso, é esquisito, porque se você para pensar, se muita gente fizer isso, o grupo fica inviável, ainda mais porque ele consegue entrar na Torre dos Titãs de uma forma muito fácil. Então, é legal porque introduz o Aqualad, que é um personagem que nós não tivemos praticamente nada dele no 952, e agora nós temos ele aqui na cronologia e é sensacional. Só que o arco é cortado no meio, por aquilo que eu já comentei nos outros vídeos, que é uma porcaria, que é arco compartilhado. Porém, nesse arco compartilhado, a Panini fez uma coisa diferente. Em vez de ficar fazendo uma edição mensal da história em cada parte, como é nos Estados Unidos, ela pegou todas as histórias referentes a esse arco e juntou no encadernado, que é Titãs... Opa, meu cabelo aqui. Que é Titãs Contrato de Lázaro. Que tem histórias dos Titãs, dos Jovens Titãs e do Exterminador. Essencialmente é uma história do Exterminador mais que dos outros dois, porém, como os Titãs e os Jovens Titãs estão muito introduzidos, então vale a pena. Não é um encadernado muito grande e a história é bem maneira. Há vários anos, lá pelo início de 1952, os Titãs estavam no meio de uma missão contra o filho do Exterminador, que era o Devastador, quando os poderes que ele havia recebido da colmeia foram demais para o seu corpo, e aí ele simplesmente teve um colapso e caiu morto. Desde então, o Exterminador tem jurado vingança aos Titãs, e nessa história não fica muito clara realmente a parte do contrato, mas fora isso, é uma história do Exterminador querendo mudar o fato de que o filho dele morreu. Não dá muito certo, mas eu acho importante que você, interessado em ler os Jovens Titãs, leia isso aqui. Porque o início do próximo arco, não, a continuação da Ascensão de Aqualad, logo depois disso aqui, tem uma informação primordial aqui para você entender realmente o que aconteceu. No caso, o que aconteceu foi que o Kid Flash fez bosta ali no arco e o Damien expulsou ele do grupo. E é engraçado ver que nos dois próximos arcos o grupo vai ficar discutindo porque, cara, o Kid Flash é muito importante. Não foi uma merda tão grande assim que ele fez e pra o Damien extrapolar desse jeito. Além de que o Damien tomou essa decisão sem consentimento do grupo. E aí, depois da ascensão do Contrato de Lázaro, nós voltamos à ascensão de Aqualad. Dessa vez o Aqualad já tá dentro do grupo, resolvendo o problema que nós tínhamos na primeira parte do arco com o Tubarão Rei. E eu fiquei muito chateado porque a aparição do Tubarão Rei nesse arco
confirma que a fase do Esquadrão Suicida de 1982 não é mais canônica. O que é uma pena, porque é uma fase muito, muito boa. Mas, outra hora conversamos sobre isso. O negócio é que eles levaram a treta do Tubarão Rei, nada mais justo, né? Porque Tubarão Rei e Aqualad, os dois mexem com água, então, sensacional. Continua com a questão de Aqualad, o Damian dá pra ele uma roupa dele de mergulho, que ele tá desenvolvendo pra ele, e o Aqualad marca de conversar com a mãe pra realmente entender os poderes e tal, não sei o que. A mãe dele explica de onde vieram os poderes dele e comenta sobre quem é o pai dele. O pai dele aparece, que pra quem não quer spoiler, silencia. É o Arraia Negra, volta. E essa segunda parte do arco é sobre o Arraia Negra usando ele e o Kid Flash entendendo que ele não tem que ser como o pai dele. Isso em paralelo a Ravenna conversando com o Kid Flash, porque o Kid Flash, nesse meio tempo, ele voltou a falar com o Exterminador pra se sentir parte de alguma coisa, não sei o que. E, no geral, a Ravenna sente a confusão dentro dele e ele sente a confusão em estar dentro de um grupo ou algo assim. E é muito legal ver que nessa história, diferente de tudo que os fãs queriam, nós não temos o casal Ravenna e Mutano. Nós, até o momento, temos a construção de Ravenna e Kid Flash, o que não é ruim. Só que provavelmente vai ter alguém reclamando dessa bagaça, porque todo mundo quer que seja exatamente igual que era no desenho e não é. Mas é muito bem feito a relação dos personagens. E nessa segunda parte do arco é muito legal ver todo mundo discordando do Damian. E logo no início do próximo arco, que é Retorno do Kid Flash, o arco é bem spoilerento. E nesse arco nós temos todo o grupo indo contra o Damian, e todo mundo falando, Damian vai trazer o Kid Flash de volta. Ele vai trazer o Kid Flash de volta, fica enrolando, enquanto que a Estelar toma a liderança do grupo. Aliás, como eu falei lá atrás, ela é a mais experiente do grupo, então nada mais justo que ela se tornar líder nesse meio tempo. Tem uma confusão, que é anexada a uma história do Arqueiro Verde, mas não um arco compartilhado. É só uma aparição ali da Arqueira Vermelha. Uma história maneira, que dá uma dinâmica de grupo sensacional. Nossa, eles usam os poderes juntos, é maravilhoso. E aí o Damian finalmente entende que é como ele disse. Os Jovens Titãs são os Novos Titãs, né, no caso. Não, é Jovens mesmo, os novos é do 1952. Os Jovens Titãs são um arsenal para ser usados juntos para fazer o bem. E o arsenal tem completo sem o Kid Flash. Então, o Damian vai atrás do Kid Flash, eles resolvem toda a treta que estava rolando lá com o Onomatopeia, que é um vilão que nem sabia que existia. E no final, o grupo volta a ficar completo com Kid Flash, Aqualad, Mutano, Ravenna, Estelar e Damian. E como vocês podem perceber, eu comentei ao longo do vídeo que uma das melhores coisas dessa revista são as dinâmicas de grupo. O grupo, você sente que são adolescentes e que eles estão realmente se entendendo e estão construindo um grupo que eles realmente acreditam naquilo. E cara, é sensacional a dinâmica de grupo. Só perde pra Liga da Justiça, porque Liga da Justiça... Comento mais no vídeo dela. Pois bem. Então, se você quer um quadrinho jovem, com uma arte jovem, porque a arte desse cara que tá aparecendo na tela é muito boa. E ela retrata muito bem os personagens e o clima da história no geral. É ágil, mas não é bagunçada. E é muito engraçado que nessa revista em especial, mais que em todas as outras do Renascimento, nós temos o sentimento de um universo. Nós temos o sentimento de que todas as revistas do Renascimento e da DC estão se passando no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. Apesar de ter compartilhado, a história é sensacional, os personagens são maravilhosos. Essa revista é 70% personagem e 30% história. Então se você quer ver personagens muito bons, corre atrás que dá tempo. Porque essa aqui, diferente de todas as outras, essa aqui tá no 12. E todas as outras estão no 13. Então, menos uma revista pra você ter que correr atrás. Então, acho que é isso que eu tinha pra comentar com vocês. É uma revista muito, muito, muito boa. Se você gostava do desenho dos Jovens Titãs e quer ver um conteúdo bom deles, lê isso aqui. Não vai se arrepender. Bom, eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo e falou!